Olá, eu sou a Érica e estamos aqui em mais um episódio do Sob Equilíbrio. Hoje vamos falar sobre a importância de começar mesmo quando a gente não consegue enxergar todos os passos do nosso caminho. Às vezes a gente tem determinados sonhos, vontades, às vezes a gente tem determinadas metas que a gente quer cumprir na nossa vida, porém parece que são muitos passos e parece que a gente nem sabe tudo, como que vai ser o caminho. E a vida tem dessas também, a gente sempre é surpreendido, né? Então, às vezes pode acontecer da gente cair na armadilha, de ficar pensando demais, planejando demais e fazendo de menos. Só que aí nada acontece quando a gente não começa a caminhar. E o caminho ele sempre vai mudando, sempre vai aparecendo imprevistos, você vai aprendendo coisas novas, vai sendo tudo transformado na nossa vida conforme a gente está caminhando. Então, é importante a gente começar, principalmente quando a gente não tem clareza, que as coisas estão muito obscuras, está tudo muito anuviado, a gente não sabe para onde ir. Aí que é importante, mais importante ainda, a gente se movimentar, porque conforme a gente começa a andar, o caminho vai se abrindo e a clareza vai chegando. Então, é muito importante a gente começar, mesmo que a gente não veja onde vai dar o nosso caminho. Às vezes a gente tá no ponto A, a gente quer chegar no ponto B e, de repente, no meio do caminho vai aparecer uma outra rota para a gente ir, uma modificação. E isso é muito natural, então a gente tem que começar a andar, porque a gente começa, às vezes a gente percebe, nossa, não era isso daqui que eu queria, mas aí aparece uma outra oportunidade, e aí aparece uma outra situação, e somente caminhando a gente vai tendo clareza, inclusive das coisas que a gente quer e das coisas que a gente não quer. Só que se a gente fica só naquele plano imaginário, sem tomar uma decisão, sem dar um passo concreto, muitas vezes, além de não sair do lugar, a gente fica cada vez mais confuso, porque a gente fica cheio de pensamentos, às vezes fica ruminando ideias, fica ruminando emoções, e a gente continua com aquela sensação de que a gente está muito confuso para andar. E é somente se movimentando e colocando em prática as coisas que as coisas vão se abrindo. Então imagina que você tá de frente com uma floresta, assim, e tem um caminho na sua frente. E se você não dá o primeiro passo, você não começa a ver, de repente, uma borboleta que tá ali, um passarinho, uma outra árvore bonita. Se você fica ali, você só tem aquela visão, que tem uma trilha, que tem aquela mata, mas somente desbravando e tendo coragem de ir andando, que você vai descobrir de repente se tem uma outra trilha, ou se você encontra uma cachoeira. Então é importante dar o primeiro passo. Então mesmo que você não saiba todos os passos, todos os caminhos, dê hoje um passo, respira fundo, toma coragem para dar aquele passo que você sabe que você precisa dar, mas que até então você não estava dando por medo ou por procrastinação ou por insegurança de não saber todos os passos, porque você só tem a primeira inspiração, a primeira ideia. Então começa a fazer essa pequena ideia e vai percebendo, vai observando o que vai aparecendo disso. E de repente você pode se surpreender. Mas sem dar o primeiro passo, às vezes a gente não vai ter dimensão dos próximos passos. E é mais algo um pouco reflexivo e motivacional hoje, mas eu sei que pode ser de muita ajuda, porque o primeiro passo talvez seja o mais importante e às vezes é o que a gente mais demora para dar, né? Então, qual é o passo que você pode dar hoje já, né? Para que o caminho comece de alguma maneira a se abrir para você. Eu espero que você tenha gostado. Se quiser compartilhar alguma coisa, deixa nos comentários. E até o próximo. Obrigada pela sua companhia.